Olá! Para você que ama o poder das ervas medicinais, esse vídeo está muito especial. Hoje nós vamos falar sobre fitoterapia na ginecologia natural, desde as garrafadas até as ervas com comprovação científica. Eu sou Carol Carvalho, naturóloga, especialista em ginecologia natural e eu espero que esse vídeo possa ser útil para você. Então, para a gente começar, vamos entender melhor o que são as garrafadas. Quem nunca foi viajar e encontrou aquela senhora benzedeira, herveira e foi oferecida uma garrafada? É uma tradição muito antiga e que de forma alguma a ciência deveria invalidar essas mulheres. Afinal, eu vejo que o grande trabalho da ciência é, na verdade, comprovar o que nossas avós já diziam, há muito tempo. Então, essas garrafadas, muitas vezes elas não vão ter necessariamente uma comprovação científica, porque são muitas ervas, a gente não sabe o efeito de todas as ervas misturadas numa mesma garrafada, mas ela tem essa sabedoria popular, essa sabedoria também que ela tem uma ligação com a parte mais energética, espiritual, porque essas ervas muitas vezes foram rezadas, foram sentidas aí e intuídas por essas mulheres e que essa tradição vem de lá de trás. Então, eu gosto das garrafadas, só que é importante a gente entender que ela está muito mais ligada ao universo do popular, a essas avós herveiras e benzedeiras, do que necessariamente ervas que a gente vai conseguir comprovar. Ainda assim, eu trouxe aqui uma garrafada, né? E é importante que você que vai experimentar essa garrafada, então você muitas vezes tem lá a posologia, eles colocam, tome tantas gotas, tantas vezes ao dia, que você vá sentindo no seu organismo se aquilo realmente está te fazendo bem ou não. Porque tem um princípio que, queridas, assim, é universal, eu gosto de falar isso em todos os meus cursos. Não adianta só a gente saber a doença que tem, porque esse é um pensamento ainda numa visão alopática. Então, por mais que uma garrafada seja muito boa, talvez ela não é boa para aquele tipo de pessoa. E na realidade nem precisa ser garrafada, pode ser qualquer erva, né? Então, uma erva pode ser muito boa para alguém e nem tanto para aquela outra pessoa, mesmo que elas tenham doenças parecidas. Por isso, é sempre importante que você, assim, sinta no seu organismo os efeitos dessa medicina. Tá te fazendo bem? Você tá sentindo que tá funcionando? Ótimo, então manda ver e continua. Não, eu tive uma reação como uma reação alérgica, náusea, diarreia, vômitos ou qualquer outra reação muito esquisita, é melhor falar com a pessoa que te indicou essa erva ou mesmo suspender o uso, tá? Então, depois eu quero saber, e aí, você já tomou alguma garrafada? Como é que foi para você? Te fez bem? Então, estamos aqui para valorizar essas avós, que a ciência possa cada vez mais comprovar os efeitos dessa medicina tão antiga que vem de lá de trás. Bom, mas não é só as nossas avós, na verdade, que trabalham com as garrafadas. Eu vejo que muitas vezes, muitas mulheres, inclusive mulheres da modernidade, se conectam com plantas e resolvem fazer suas próprias garrafadas na energia da lua. Isso também é válido. Mas, como a gente tem hoje em dia a ciência para nos apoiar, é muito interessante quando a gente também entende as propriedades de cada planta, os efeitos adversos, se existe interação medicamentosa, se aquela planta pode dar determinados tipos de reação, qual é o melhor uso para ela. E normalmente vocês vão perceber que uma única planta pode servir para 1001 coisas. Então,
não limite uma planta a apenas uma única função no seu organismo. Isso, mais uma vez, quem faz é a medicina alopática, que vai lá isolar princípio ativo, e aí com o princípio ativo isolado, então a gente tem aquele efeito que normalmente ela estuda, que vai direto naquele receptor e vai agir daquela maneira, né? No caso das ervas, ela é um complexo, né? Ela não está com princípio ativo isolado, ela tem princípio ativo, por isso a gente precisa estudar e ver as reações, mas esse princípio ativo não está isolado. Então, a minha dica para quem está começando é que por mais que as garrafadas sejam incríveis, normalmente você tem que ter mais experiência em fitoterapia para se arriscar nas garrafadas. O ideal é que você entre em contato com a propriedade daquela erva, você entre em contato com a natureza daquela erva, o que ela te traz, o que você sente com ela. É assim que eu gosto de fazer, tá, gente? Primeiro eu vou sentir aquela planta, quase como se ela estivesse conversando comigo. Ela é uma entidade viva, um organismo vivo, e ela tem muito a me dizer. E depois eu vou mergulhar nos livros, vou mergulhar nos artigos científicos e ver o que a ciência tem para me dizer sobre aquela determinada planta. Isso é muito interessante, porque nesse momento da fitoterapia a gente consegue fazer essa junção de valorizar toda a nossa ancestralidade sagrada e ao mesmo tempo valorizar também a ciência que está aí para dar muito embasamento, tá? Então, hoje aqui eu tenho do meu lado duas plantas muito especiais para o nosso feminino. Uma é a famosa babosa, queridíssima aí nos tratamentos ginecológicos. Eu sempre gosto de dizer que toda mulher deveria ter uma babosa em casa. Essa, por exemplo, ela está plantada num vaso. Esse vaso daria para ter em apartamento, mesmo que você tenha um apartamento pequenininho. E, gente, ela serve para tanta coisa, que vale a pena ter uma babosa com você. E quanto mais senhora essa babosa vai ficando, ou seja, quanto mais antiga ela é, mais propriedades ela vai acumulando. O ideal é que a gente colha a babosa à noite, colha também as folhas que estão mais externas, mais caídas, né? Que a gente sabe que são as folhas mais velhas também. E você utilize aí nas suas preparações. Como é que a gente pode utilizar a babosa? Então, depois que você colheu, é importante tirar todo aquele líquido amarelo, que é a aloína, que ela tem propriedades que muitas vezes são tóxicas para a nossa saúde, então a gente não utiliza, descasca. E aí a gente pode usar a babosa, tanto esteticamente para melhorar nosso cabelo, melhorar nossa pele, cicatrizar feridas. Podemos usar também para aumentar nossa imunidade, podemos usar para tratar corrimentos. Então a babosa é extremamente antimicrobiana, bactericida, fungicida, então ela trata muitas coisas. A gente pode tanto consumir mais ou menos uns 3 centímetros de babosa batido aí com algum suco e tomar essa babosa para fortalecer o nosso sistema imunológico, para tratar muitas vezes doenças também do nosso feminino, como também nós podemos aplicar a babosa na nossa vagina. Se você for fazer isso, é interessante que você tenha algum acompanhamento para, se dar alguma reação, você esteja sendo assistida, mas a gente também pode usar dessa maneira, de uso interno vaginal, para tratar diversos tipos de corrimento. Bom, o ideal, mais uma vez, é que a gente aprofunde nas propriedades de cada planta, e para isso a gente precisaria todo de um passo a passo que é um pouco mais longo, e é por isso que na formação em ginecologia natural a gente tem um módulo só para falar de fitoterapia na saúde da mulher, onde a gente vai aprofundar muito para que vocês assim realmente usem a fitoterapia com segurança e que vocês possam trabalhar com essa fitoterapia também aplicada à saúde da mulher. E aí, outra planta muito interessante que eu trouxe aqui para vocês é a tintura de 1000 folhas, tá?
Essa mil folhas aqui eu colhi do meu jardim, então ela tá bem especial porque é, fui eu que plantei, fui eu que esperei ela crescer. É muito bacana quando a gente acompanha esse crescimento da planta, de você ver todos os estágios, o que que acontece em cada momento, qual que é o momento de floração. Então, gente, isso é uma é um verdadeiro estudo que vai abrindo portas cada vez mais para quem gosta dessa área, tá? E a observação das plantas também é muito importante. Bom, mas para que serve a mil folhas? Por que eu gosto tanto dela e por que inclusive eu também tenho em casa em forma de tintura? A mil folhas, ela já vai ser uma planta bem mais delicada do que a babosa. A babosa é robusta, precisa de pouco cuidado. A mil folhas, ela já é mais delicadinha, mais fininha, como o próprio nome diz, mil folhinhas, mil ramificações. A gente também pode usar a flor dela, tanto a flor quanto a folha. E eu quis trazê-la porque ela é uma das plantas muito estudada pela ciência. Ela está presente desde a nossa mitologia. Vocês lembram de Aquiles? Aquela famosa lenda do calcanhar de Aquiles? Pois então, diz que ele mergulhou com todo o corpo e só deixou o calcanhar do lado de fora. E ele mergulhou nessa poção, nessa banheira aí com mil folhas, justamente para ganhar uma imunidade durante a guerra e ser invencível. Como ele deixou o calcanhar de fora, então temos essa mitologia aí que conta a história aí do calcanhar de Aquiles, que foi a parte mais sensível do corpo dele, onde, como ele não mergulhou nessa poção mágica da mil folhas, acabou sendo vencido por essa fraqueza no seu corpo. Então, gente, o que acontece? Desde muito tempo atrás, até os dias de hoje, a mil folhas é muito utilizada. Ela é conhecida como a novalgina, como a troverã, justamente por ter propriedades de muitos benefícios para a nossa saúde. Então, é bacana a gente saber também o nome científico. Aqui eu tô falando do nome popular para ser mais fácil para vocês, mas quem pretende estudar fitoterapia é imprescindível saber o nome científico. No caso da milfolha é Achillea millefolium, porque uma mesma erva pode ter muitos nomes populares e às vezes um nome que eu uso numa região vai ser totalmente diferente em outra região. Então, Achillea millefolium faz verdadeiros milagres. E quais são, então, as propriedades dessa planta? Bom, gente, como ela é conhecida como a troverã também, nem preciso dizer que ela é muito interessante para combater as nossas cólicas menstruais, justamente por ter um efeito antiespasmódico. Ela também atua fortemente nas dores de cabeça. Também dores de cabeça relacionadas ao seu ciclo. Ela é uma erva também antimicrobiana que vai combater diversos tipos aí de patogênios do nosso organismo, que pode chegar até o nosso corpo. Então podemos fazer, por exemplo, um banho de assento para tratar infecções vaginais. A gente pode fazer óvulos vaginais de mil folhas. A gente pode fazer uma aplicação externa no nosso ventre, um cataplasma no ventre para diminuir as nossas cólicas. A gente pode tomar essa tintura de mil folhas também para melhorar a nossa imunidade, para diminuir cólicas, para tratar TPM também. Ele é muito eficiente para tratar TPM e para regular o ciclo feminino. Ela tem ação estrogênica, então pode ser interessante aí para as mulheres que passam pelo período da menopausa e tem muitos sintomas desagradáveis, então ela é uma boa pedida. Ela é adstringente, se você for experimentar ela, o gosto dela é bem interessante porque é um gosto amargo, mas ao mesmo tempo que
é como se ela anestesiasse nossa boca, sabe? Dá uma sensação assim de anestésico mesmo, né? Então, por isso que ela é tão conhecida para ser uma potente erva para tratar as nossas dores de cabeça. Então, claro que, mais uma vez, se você, por exemplo, tem cólicas, dores de cabeça, ciclo irregular e tudo mais, o ideal é que você veja todo o seu estilo de vida, veja também questões emocionais. Então eu sempre gosto de dizer que o olhar da ginecologia natural precisa ser um olhar completo e que a ginecologia natural está aí justamente para fazer uma diferenciação nos tratamentos para o feminino, para que a gente não segmente mais aquela mulher como uma mulher, por exemplo, que tem dor de cabeça e ponto final. De repente a gente precisa olhar para a alimentação dessa mulher, para os seus hábitos de vida, para tratá-la de uma maneira mais eficiente, não só olhando para um único ponto, tá? Então, como vocês podem perceber, existem uma infinidade de tratamentos. Todos esses tratamentos a gente vai estudar profundamente na formação em ginecologia natural. A ideia é que a gente aprenda a fazer óvulos vaginais, tinturas, garrafadas, banhos de assento, vaporização do útero, pomadas vaginais também, óleo medicado, enfim, a gente tem muitas práticas que vai ajudar aí para quem já trabalha com mulheres ou para quem tem vontade de trabalhar com mulheres. Mas eu gosto de dizer que, acima de tudo, a ginecologia natural ela é para libertar as mulheres com relação para o seu próprio corpo, a sua própria saúde, para que você ganhe mais autonomia para se cuidar. Então, antes de mais nada, procure sempre observar o seu corpo, observar logo nos primeiros desequilíbrios e não ficar se aguentando, sabe? Quando a gente entra em algum desequilíbrio, não ficar morrendo de dor, por exemplo. Ou já procurar fazer alguma prática de autocuidado, como uma dessas que eu ensinei para vocês, ou mesmo procurar uma ajuda para que você possa aí fazer um tratamento mais completo para a tua questão, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe aí com quem vai se beneficiar dessas informações e até nosso próximo encontro.